Band Saúde, oferecimento. Automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed. 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite. E Santari, saúde e bem-estar. Muito bom dia para você que está em casa, mais um Band Saúde começando nesse sábado. É um prazer acordar e ter o carinho da sua audiência. E claro, segue acompanhando também durante a semana o nosso Instagram, Band Bahia, e também o nosso YouTube, Band Bahia Oficial. A gente começa esse sábado falando de um período super importante, que é o Março Lilás. Tudo isso para a saúde da mulher, que é a prevenção do colo de útero. A gente conversou sobre a vacina do HPV, que é uma das principais armas para combater o HPV, se não a única arma. E claro que você vai acompanhar tudo junto com a gente. Vamos nessa? Em Salvador, a situação é preocupante. A cidade tem uma das maiores taxas de prevalência do vírus HPV do país. Mais de 70% das mulheres aqui de Salvador estão com vírus HPV. Além disso, quase 100% dos casos do câncer do colo do útero são advindos do vírus também do HPV. Trabalhar na prevenção é um método mais efetivo para a gente garantir a prevenção. A faixa etária que é aplicada nos postos de saúde é de 9 a 14 anos, tanto para meninos quanto para meninas. Por que nessa faixa etária? Porque precisa acontecer antes de iniciar a vida sexual. Esse é o ideal, porque são pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. Passou dessa faixa etária, tem indicação de vacinar? Continua sendo eletivo para vacinar, mas aí a gente vem com outro esquema vacinal, porque essa vacina ela oferece uma proteção muito maior do que a proteção que o nosso corpo produz quando a gente tem um contato com esse vírus. Então é super importante, a vacina salva e a gente tem um veículo de proteção contra um câncer do colo do útero. Isso é informação extremamente importante que precisa ser extremamente difundida e reforçada na população. Muitas mulheres chegam a ter câncer no colo do útero depois de fato, não ter conhecimento nenhum sobre essa vacinação. Ao mesmo tempo de que o câncer do colo do útero, ele não se desenvolve de um dia para o outro, né? Quando aparece uma feridinha, você fica uns 10 anos para apresentar esse câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade, ou seja, da importância, de fato, além da vacinação, dos exames, e depois explicar pra gente como é que funciona essa vacinação para essa faixa etária adulta. Então, o desenvolvimento da contaminação até a gente chegar a um diagnóstico de câncer demora anos. A gente pode falar aí 10, 20 anos para que isso aconteça. O que a gente tem hoje que monitora e previne formas mais agressivas desse câncer? O exame Papa Nicolau, que toda mulher deve fazer anualmente depois que inicia a vida sexual ativa. Então, esse é um exame que facilita a identificação de células oriundas de contaminação, né, desse vírus HPV que possam favorecer um quadro de câncer de colo de útero lá na frente. Então, fazer o exame de Papa Nicolau é super importante. Eu estava falando ali que mais de 70% das mulheres aqui de Salvador possuem o vírus do HPV ou já teve algum contato. Para essas mulheres, tudo está acabado? Às vezes, já tenho, não vou tomar a vacina. Não, é sempre bom que se tome. E me conta, são 3 doses. Me fala como é essa importância, né, dessa vacinação acontecer mesmo para pessoas que já tiveram esse contato e como é que funciona na prática. Então, como esse é um vírus que ele tem muita disseminação entre humanos, ele já está muito bem adaptado. Então, quando você tem um contato com o vírus, ele consegue escapar do nosso sistema imunológico muito facilmente. A vacina, ela produz uma resposta imunológica muito mais efetiva do que o nosso corpo produz. Então, para as mulheres que já tiveram contato com o vírus, vale a pena se vacinar, vale a pena reforçar essa resposta imunológica, é super importante e também é prevenível, porque
ela pode ter o contato com o vírus, mas não necessariamente com os subtipos que a vacina protege, porque são vários subtipos e ela pode ter tido contato com o vírus, mas não necessariamente com o que tem fator oncogênico. Então, tá super válido se vacinar. O esquema vacinal para quem já iniciou a vida sexual são 3 doses divididas de 0, 2 e 6 meses. Então a gente tem um pacote desse processo. A contraindicação em relação à vacinação é a condição de gravidez ou está em algum tratamento associado à imunossupressão. Então essas pessoas são eletivas a avaliarem com o médico a indicação dessa vacinação. Além disso, além desse escopo, todas as outras mulheres são eletivas, são candidatas e podem se vacinar voluntariamente. Basta entrar em contato com a gente. Prontinho, já fiz meu cadastro aqui com a Gabriela e eu já estou pronta para tomar a minha primeira dose, porque o esquema vacinal da vacina do HPV são 3. E confesso que eu não tomei nenhuma na minha fase adulta. Prontinho, já tô vacinada e é agora que começou minha proteção contra o câncer do colo do útero. Faltam 2 doses e daqui a 2 meses eu tô de volta. E você, já fez sua parte? Eu vou confessar para vocês que não dói nada, viu? Não tem problema nenhum. E repetindo, são 3 doses. A primeira eu já tomei agora, daqui a 2 meses eu tomo a segunda e depois de 4 meses eu tomo a terceira. E aí eu já fico prevenida aí durante toda a minha vida. E para a galera também mais jovem, a rede pública também tá dando a vacina de graça para jovens até 19 anos. Acompanha aí. A vacina contra o HPV ela foi incorporada no calendário básico de vacinação do Programa Nacional em 2014. Então, de lá para cá, essa vacina entrou para o calendário da criança e do adolescente como forma de prevenção de câncer. Então, a gente costuma ter vacinas para prevenir contra doenças infecciosas, né? E ter uma vacina contra o câncer é muito importante, principalmente para as mulheres, né, que convivem hoje em dia com a doença, um tratamento doloroso, um tratamento complicado. E, ao mesmo tempo, favorecer os meninos com outros tipos de cânceres, de pênis, de garganta, de laringe. Então, é um ganho muito grande para um programa nacional que oferece gratuitamente a vacina. Então, é importante que os pais e os próprios adolescentes, adultos jovens, saibam dessas mudanças, desses avanços, que a vacina está disponível a partir dos 9 anos de idade para as crianças, mas que há a oportunidade daquelas pessoas até os 19 anos que não tenham recebido a vacina poder fazer uma dose única. Capacitamos os profissionais de saúde nas unidades para que eles façam esse acolhimento. O março acaba sendo um mês também de grande captação aí da oportunidade de vacinação contra a hepatite B, contra a HPV, então contra várias vacinas que estão disponíveis, e é sempre bom a população estar atualizada, porque a gente acaba também fazendo, através de meios de divulgação, divulgando as vacinas que estão disponíveis no SUS. São vacinas gratuitas, a gente volta a dizer, porque muitas vezes a pessoa não tem condições, né, financeiras de arcar com o ônus do custo de um imunobiológico, mas a vacina que está disponível no SUS, por exemplo, a vacina do HPV, ela protege contra os 4 tipos principais que causam câncer de útero: o 6, o 11, o 16 e o 18. Então, eles estão na composição da vacina e é importante que a gente sempre esteja com o calendário atualizado, seja criança, adolescente, mulher, idoso. A vacina ela é disponível para todas as faixas etárias. Pois é, minha gente, não perde tempo não. Realmente a faixa etária para vacinação do HPV, eu só descobri através dessa reportagem que está até 19 anos na rede pública de graça. Não perde tempo, vai tomar a sua vacina, porque depois dos 19 tem apenas na particular. Então já se programa aí, leva filho, sobrinho, já fala com amiga, porque quero ver todo mundo vacinado.
E agora a gente vai falar de um assunto que eu estou viciada, que é a novela Beleza Fatal. A gente viu aí que começa toda essa trama com a jovem Rebeca Paixão, que foi morta depois de tentar fazer uma cirurgia em uma clínica clandestina. Então a gente hoje do Banho de Saúde acompanhou os procedimentos em um centro cirúrgico de fato adequado e com rigor quando a gente fala sobre saúde pública. E a gente vai acompanhar junto com vocês. Antes de entrar no centro cirúrgico, o Dr. Rafael vai conversar com a gente, bater aquele papo e falar um pouquinho dessa expectativa, né? Quais são os preparativos ideais para começar uma cirurgia plástica, por exemplo, Dr. Rafael? Vou falar um pouquinho sobre o passo a passo. Então a gente começa desde a higienização das mãos. A gente lava as mãos, passa soluções antissépticas para diminuir a contaminação. Depois, na sala de cirurgia, a gente coloca então essa capa, que é uma capa estéril. Essa capa depende também de um centro de esterilização seguro. Todos os materiais cirúrgicos são esterilizados. Então, desde a capa até os materiais mesmo, as cânulas, pinças, tesouras, tudo que a gente usa na cirurgia. Então a gente veste aqui a capa, depois a luva cirúrgica, que também é uma luva estéril, para a gente garantir que não haja nenhuma contaminação nesse momento, porque ele se preocupa muito com a prevenção de infecção. Além disso, a parte física também é muito importante. A gente sabe que existem clínicas clandestinas que não seguem nenhum rigor quando a gente fala de saúde, né? Enfim, da saúde básica mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é que precisa ter nessa clínica para que tudo saia dentro dos conformes. A gente tem que saber que é uma clínica que tem liberação da vigilância sanitária, né? Na verdade a gente fala clínica, mas as cirurgias que a gente faz em hospitais dia, então é um hospital dia, que tem que ter liberação da vigilância sanitária para esse tipo de procedimento. Então, cirurgias de pequeno, médio porte tem que estar liberados para realização, e todo o aparato do centro cirúrgico. Então, carrinho de anestesia, o carrinho de parada. Então, esses hospitais que a gente realiza fazem anestesia geral também. Então, existe todo um aparato necessário para que esse procedimento ocorra em segurança. Além disso, uma equipe que seja muito treinada. Então isso também é importante, se certificar que aquele local já tem experiência para a realização desse tipo de procedimento. Em média, quanto tempo dura uma cirurgia, por exemplo? Eu sei que existem diversas, inclusive eu queria que o senhor já respondesse nesse sentido. Até quantos tipos de cirurgias plásticas a gente pode fazer ao mesmo tempo, né? Quanto tempo elas podem durar, ou até qual é o período, né, que se torna seguro, podemos dizer? Isso não existe uma recomendação formal, né? Não tem uma evidência que diga assim, deve-se durar até tantas horas, pois a partir daí existe tal tipo de complicação. Não é. A medicina não é uma ciência tão exata. A gente faz de tudo para que a gente diminua ao máximo os riscos. Cirurgia plástica, de uma forma geral, são cirurgias demoradas, porque elas são com muito detalhe, com preocupação com simetria. Isso leva um tempo, né, para deixar os lados semelhantes. Então, vai depender muito de cada equipe, da experiência de cada cirurgião. Eu tento não associar muitas cirurgias porque é algo que eu escolhi, é a forma que eu trabalho, mas as cirurgias podem durar 6 horas, 7 horas, isso pode acontecer, acontece com certa frequência durar até esse período, mas não tem essa determinação tão exata. E antes de tudo isso acontecer, dessa arte, podemos dizer, existem também exames, né? Tudo isso faz parte dessa preparação para que tudo ocorra bem. Sim, sem dúvida. Acho que uma parte fundamental para a segurança é o pré-operatório. Nesse pré-operatório a gente vai ver todos os exames, condições de saúde, se tem algum problema de saúde, se ele está controlado, e até preparar a paciente para o procedimento. Então, pessoas que estão com sinais de inflamação, muito acima do peso, fumantes, a gente pode fazer todo um preparo para que chegue no dia da cirurgia no melhor momento. A gente sabe que a cirurgia plástica ela é agendada, marcada, então não tem porquê a gente fazer como se fosse uma cirurgia de urgência, desrespeitando essas questões de saúde, não. Para ser seguro, tem que se preparar bem para ela. E eu queria que o pessoal de casa entendesse também que é uma pessoa que está ali exercendo, né? Não é um robô. O que é que passa pela sua cabeça? Porque você está lidando ali com a vida, né? Sim, acho que esse momento é um momento técnico e de concentração. Então, antes da cirurgia é o momento de repassar os detalhes de cada caso,
e entrar com muita concentração, foco, para que eu consiga exercer o que eu por tantos anos venho praticando da melhor forma. Claro que nesse momento a gente tenta o sentimento deixar de lado, eu tenho que ser mais objetivo. Acho que o sentimento vem depois que a cirurgia acaba, né? O dever concluído e aí tudo que essa paciente vai ter de recompensa por essa cirurgia. Pois é, né, minha gente? Não tem como a estética, não tem como a vaidade estar acima da saúde, estar acima da segurança. Obrigada, Dr. Rafael Alves, por abrir aí o seu centro cirúrgico para a gente conhecer um pouquinho mais. A gente vai para um rápido intervalo e eu te espero daqui a pouquinho com muito mais novidade. Não sai daí. Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar. Estamos de volta nesse sábado com o nosso Band Saúde, mais um programa para a gente se aproximar e saber tudo o que envolve o que mais importa na nossa vida, que é a nossa saúde. E nosso assunto agora é medicina do estilo de vida. A gente fala sobre adotar novos hábitos, mas eu entendo que na prática é muito mais difícil. Por isso, a gente bateu um papo com a doutora Indiara, lá da Clínica Santari, para saber como é que ela pode auxiliar essa mudança para aquelas pessoas que não conseguem sozinhas. Vamos nessa? Emagrecer de forma natural e sustentável, ganhar mais energia para enfrentar a rotina, melhorar a saúde e a autoestima e adquirir hábitos que realmente funcionam no nosso dia a dia. Realmente, todo mundo quer isso tudo, né? É uma transformação. E isso faz parte do programa Transforme Mais da Santari, que além de tantas especialidades, tem também a medicina do estilo de vida, que talvez vocês conheçam pouco, mas a gente está aqui para contar tudo para vocês. E quem vai falar com a gente sobre isso é a doutora Indiara. Ela que vai fazer, já estou aqui com medo que ela está aqui com um formulário para me fazer algumas perguntas e vai explicar como é que a medicina do estilo de vida contribui para esse programa que de fato transforma a vida de muitas pessoas, Indiara. Oi, Bruna, que bom que a gente está aqui junto. A medicina do estilo de vida, como o próprio nome diz, ela é focada na mudança de hábitos. A gente compreende que são as intervenções nos hábitos que nos levam a ter uma vida mais saudável e sustentável ao longo do tempo. Então, uma das coisas que a gente faz é interrogar ao paciente como é que está os hábitos dele. Por exemplo, hoje em dia, avaliando sua alimentação, sendo 0, tá péssimo, Indiara, e 10, tá ótimo, que nota você daria? 6. 6. Então a gente usa algumas técnicas como a roda da vida e outros questionários para a gente compreender. Seu nível de atividade física? 2. Mas vai melhorar, viu? Exatamente. É a falta de tempo. Uma das coisas que a gente faz é entender também qual é a confiança nessa mudança. Então aqui a gente mede tanto quanto está no momento, quanto qual a confiança, por exemplo, que você tem, que vai modificar a sua atividade física dentro do próximo mês. 7. Maravilhoso. Tô empolgada. Então, a gente continua fazendo esse interrogatório baseado nos outros pilares de estilo de vida, como estresse, sono, qualidade de relacionamento, o uso de tóxicos como álcool, cigarro. Maravilhoso, já pontua 10 aí, né? Tô de parabéns! Porque tudo isso vai ser importante para a gente diagnosticar, entender como está sua vida diante do estilo de vida. Ah, que bacana. Né? Então você utiliza de forma bem individualizada e humanizada, né? Não é aquela receita de bolo, por exemplo. Exato, é um dos diferenciais, tanto do Transforme Mais quanto da medicina do estilo de vida. Porque não adianta eu entrar com um protocolo totalmente sem entender a sua realidade. Porque talvez o que faça mais sentido neste momento, e até pelo seu grau de confiança, por exemplo, seja iniciar uma atividade física nova. E isso daqui vai ajudar, por exemplo, outro pilar, como o sono. Porque quem pratica melhor atividade física, dorme melhor.
Então, essa compreensão da saúde de um ponto de vista integral, mas também personalizado. Maravilha, então dá para perceber que está tudo interligado, né? Além das especialidades do Transforme Mais, do programa, aqui dentro do estilo de vida, da medicina do estilo de vida também. A alimentação está ligada ao sono, que também está ligada ao relacionamento, que está também ligada ao estresse. E eu queria saber na prática, por exemplo, vamos supor que a gente terminou todo o nosso formulário aqui. Certo. O que é que você indicaria para uma pessoa como eu, que melhorou, inclusive, a alimentação, mas que faz pouca atividade física, que quer aumentar a atividade física? O que é que você iria propor? A gente usa um sistema, além da entrevista motivacional, a gente usa um sistema chamado de metas SMART, onde a gente constrói junto quais são as metas, quais são os próximos passos. Na medicina do estilo de vida, muito do diferencial, e esse é um diferencial para perda de peso sustentável, é a gente colocar o protagonismo no paciente. Porque não adianta eu falar, conforme as regulamentações mundiais, que você precisa fazer 150 minutos de atividade física. Isso é muito solto, não é? O que eu faço vamos construir junto o que você pode. Então, por exemplo, Indiara, eu começo a trabalhar às 9 horas da manhã. Todo dia eu tenho um espaço entre as 7 e as 8 horas para ir para a academia. Mas agora eu só tenho condições de fazer 2 dias na semana. Então pronto, Bruna, durante a próxima semana, na terça, na quinta, durante 50 minutos você vai estar na academia. Além disso, a gente vincula o paciente. Aqui no Transforme Mais, como nas nossas avaliações rotineiras, a gente cria grupos de pacientes. A gente vai estar fazendo a educação continuada para que seja um movimento participativo. Para que não seja só uma prescrição solta, mas para que a gente possa estar validando o que está sendo feito e reconstruindo metas. Porque para mim não faria sentido, eu acho que no final o que todos nós queremos é ter uma vida saudável por mais tempo. A gente quer que essas práticas, elas sejam totalmente possíveis de serem feitas. Pois é, minha gente, não precisa começar de vez fazendo atividade física 7 dias por semana, mas começar aos poucos, fazendo ali uma mudança na alimentação, colocando ali uma meta de 2 dias de atividade física. Tenho certeza que com a ajuda da Clínica Santari aí, e com a doutora Indiara, ela que é especialista em médica do estilo de vida, vai dar tudo certo. Agora o nosso assunto é uma coisa boa que a gente nunca falou aqui no Band Saúde ainda, mas é o início de muita informação que a gente vai trazer para vocês, que é a saúde dos pés. A gente já falou sobre tudo e um pouco mais no Band Saúde, né, minha gente? Mas tem muito mais para mostrar, novidade, tecnologia, e hoje o assunto aqui é saúde nos pés. Afinal, são eles que nos sustentam todos os dias, seja em casa, seja no trabalho ou até nos momentos de lazer. E para falar sobre isso, a gente veio numa clínica e num centro especializado em saúde dos pés. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com ela, que é especialista nos pés, a famosa podóloga, né, Jéssica? Me conta um pouquinho sobre a importância da gente incluir na rotina esses cuidados. Hoje em dia, o que a gente mais usa é o que a gente menos cuida, que é os nossos pés. Então, o porquê de tratar de forma tão cuidadosa, de forma tão específica? Porque eles sustentam o peso do nosso corpo. E com isso, é o nosso principal chefe da casa, que é o serviço de podologia. Você tem que cortar as unhas de forma adequada, você tem que tratar os calinhos que você ganha ali no decorrer do dia pelo uso de um calçado inadequado, pelo um apoio que você pisa de forma incorreta, e aí tá tratando. Com o serviço de podologia você descobre que você pode tratar não de forma mais fixa, mas de forma contínua. Trocando seu calçado com o podólogo, você consegue descobrir o que é que você pode fazer para que isso possa ser trabalhado de forma mais segura e aí sanar com todos os seus problemas. Fico em pé o dia todo, vou usar um sapato mais adequado. Chego em casa, você tem que tratar, você tem que dar continuidade. O problema, ele não é só resolvido com a visita no podólogo, ele é resolvido
de forma contínua. Você vem com a consulta com o podólogo e você vai dar continuidade em casa. Eu uso salto praticamente todos os dias e sinto uma calosidade de forma muito corriqueira nas bordas ali dos pés. E muita gente também fala que o uso do tênis, os sapatos fechados, colaboram aí para unhas encravadas. Isso faz sentido ou são vozes da minha cabeça que tá dizendo? Faz em partes. Vamos partir primeiro para o salto. Claro que nós mulheres, nós preferenciamos um calçado mais bonito esteticamente, mas você pode também estar atrelando aí ao fator estético um salto mais confortável. Ali você pode colocar uma palmilha de apoio na região plantar e aí te beneficiar também. E quando chegar em casa, que use algo mais confortável, coloque no gelinho para sanar aquela pressão que você adquire no decorrer do dia. Quanto ao sapato fechado, não. O sapato fechado hoje é um dos mais aliados ao seu conforto. O problema todo é que às vezes a gente, na hora de escolher um calçado fechado, a gente quer aquele que torne o pé mais pequenininho, o pé mais encolhido, só que não. O mais indicado é você usar um calçado fechado com um número maior, que ele tenha amortecimento, que ele tenha um material mais adequado e sim, ele é o principal aliado a proporcionar um conforto para os seus pés. Então isso aí é mito. O ideal é você usar sim um sapato fechado, porém é você escolher um número a mais. Se você usa 37, escolha um que tenha 38. Escolha um calçado que ele te proporcione amortecimento no impacto da sua pisada e aí você vai conseguir ficar o dia inteiro com o seu sapato fechado e confortável. Além disso, tem aquela parcela da população que diz assim, principalmente os homens: eu não vou no salão porque toda vez que eu vou, minha unha encrava. E aí acaba dizendo até que o problema é dele, né? O problema é minha unha que é dessa forma. Mas isso acontece muitas vezes também porque são pessoas que não são especializadas em podologia que fazem aquele serviço? Sim, o principal fator hoje do mais conhecido unha inflamada se dá justamente por conta disso. Hoje, na hora de procurar um especialista para cuidar da sua mão, tem um especialista adequado, tem um profissional direcionado a fazer o corte das suas unhas. Mas quando se trata de pé, é a nossa maravilhosa podologia. O correto é você procurar um profissional especializado, que é o podólogo. Ele vai fazer o corte correto da sua unha, ele vai tratar de forma mais específica. Aí traz a questão de que não é a sua unha que é sensível. Talvez você não esteja procurando o profissional mais indicado para fazer esse tipo de tratamento. Além da saúde que a gente viu aí, que é tão importante, é um momento de autocuidado, de relaxamento. Eu mudei minha concepção total sobre a importância da saúde dos pés, até porque, como eu falei aí na reportagem, eles que nos sustentam todos os dias. Infelizmente, o nosso programa de hoje está acabando por aqui, mas eu te espero na próxima semana, todo sábado, 9 horas da manhã, aqui na tela da Band. E você pode seguir nos acompanhando através do nosso Instagram, Band Bahia, e o nosso YouTube, Band Bahia Oficial. Até lá! Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar.